Fala galera, sou Júnior Antonini, instrutor da IMEC de Floripa, e hoje eu estou visitando o pessoal de Curitiba para a gente fazer um workshop sobre o Traktor Control D2. É uma ferramenta bem interessante para DJs criativos que queiram sair um pouco da mesmice, utilizar algumas ferramentas diferenciadas, algumas sacadas diferentes. Então, hoje a gente vai mostrar um pouco da funcionalidade, os usos, a parte de gerenciamento, de como controlar, né, para entender exatamente como que ele controla o software Traktor, o Traktor Pro, e umas brincadeiras para vocês verem no uso mesmo como que se utiliza o controlador. Antes, eu só gostaria de falar sobre o porquê que é interessante você utilizar um deck como esse, né? A gente tem um mercado que todo mundo é acostumado a utilizar players, né? CD players, ou que utilizem pendrives, ou toca-discos com o próprio Traktor, ou outros softwares de discotecagem. E o mais interessante de utilizar um deck desse tipo é que você pode utilizar o seu Traktor de uma forma mais criativa, sem precisar ter uma controladora inteira. Então, você não precisa ter uma S4, uma S2, uma S5, S8, porque, para alguns DJs que já conhecem como são a noite, né, como são as casas noturnas, às vezes a gente não tem espaço na cabine de som para colocar uma controladora. Alguns DJs sabem dessa realidade. Mas um deck desse é bem simples de colocar. Vocês podem ver, eu estou utilizando hoje aqui um Z2, um mixer de batalha. Pode ser utilizado um outro mixer qualquer, um mixer da Pioneer, um mixer da Allen Heat, qualquer marca que vocês conhecem. Porque é um player. Você utiliza o seu notebook, laptop, né, para quem gosta de utilizar outro termo. E o mais legal que eu acho dele é você poder utilizar o controlador sem precisar ficar olhando para a tela do computador. Porque algumas pessoas não gostam de ficar se preocupando e ficar olhando para a tela, ficar guiando pela tela, né? Eu, particularmente, acho meio feio, assim, o cara vai tocar só olhando para a tela, parece que ele fica focado na tela e esquece das pessoas. E a superfície de controle te permite ter uma tela para visualizar todas as ações e todas as tuas necessidades de operação básicas, sem ter o visual muito cheio, como tem a tela do Traktor. Primeiramente, eu vou mostrar aqui como é que são os recursos, né? O que são os knobs, os botões giratórios, e os faders. Para quem já teve algum dia contato com o S8, o D2 ele se assemelha às laterais da S8, com a adição dessa parte de seleção de efeitos, que você pode selecionar se você quer que o efeito 1 toque no deck A, B, C, D, você mapeia, e no deck 2, se você estiver utilizando o 2, também pode fazer o efeito 2. Isso aqui não tem na S8, isso é uma exclusividade da D2. Outra coisa que eu acho bem interessante também, para a gente que toca, e principalmente para os DJs que utilizam notebooks da Apple, com telas menores, 13 polegadas, por exemplo, e também os novos notebooks também deles, você tem poucas portas USB. E o D2 te oferece um hub com duas entradas USB. Isso faz com que a gente evite utilizar aqueles hubs de marca meio duvidosa, que não vai te dar segurança. Já vi casos de utilizar hub e queimar a entrada USB do notebook. Então, aqui é uma coisa de você poder ter segurança no uso, uma boa ferramenta, né, com toda a qualidade que a Native proporciona para a gente. A gente tem esses 4 faders, e esses 4 faders eu acho que são o grande plus do D2 e que tem tudo a ver com a linguagem que a Native proporciona para a gente com os arquivos em stems. O que são os stems? Stems são arquivos de áudio. A gente normalmente estava acostumado a utilizar arquivos MP3, AAC, Wave, AIF. E a gente tem um padrão exclusivo da Native, que você consegue comprar no seu portal de compras de tracks, tipo Beatport, enfim, que é um arquivo que você tem 4 canais separados de áudio.
O primeiro canal sempre é a parte de bateria, a parte rítmica. A segunda sempre é o baixo. A terceira são sempre teclados. E a quarta, vozes e efeitos especiais. Aí, claro, isso depende muito do produtor te disponibilizar isso, esse arquivo, nesse mapeamento específico. Algumas músicas você vai ter teclados e efeitos, e só a capela crua. Outros vai ter a capela e alguns efeitos. Então, você vai poder perceber isso com seus arquivos. Eu vou mostrar hoje alguns arquivos e a gente vai poder enxergar isso. A gente tem um display, que é bem interessante, e para isso eu vou carregar um arquivo. Como que eu carrego um arquivo? Tenho o botão de Browse, eu posso pressioná-lo. No que ele pressiona, ele abre meu menu de uso. Eu tenho Track Collection, Playlists, Explorer, para poder navegar pelo seu HD, né? Playlist do iTunes, histórico e favoritos. No caso aqui específico, eu vou utilizar minhas playlists. Eu tenho algumas playlists aqui prontas. E eu vou pegar meus stems. Vou pegar um arquivo aqui. Vamos pegar esse aqui. Por exemplo, esse arquivo. Na tela, ele está me mostrando 4 canais de áudio. A gente está vendo as formas de onda em 4 canais. Normalmente, a gente é acostumado a ver em CD players mais tops do mercado, ou até controladoras mais tops, e até nos nossos softwares de discotecagem, só uma forma de onda, que é a mix total do arquivo. Aqui o que a gente tem são essas tracks separadas que eu falei. Bateria, o baixo, teclados e vozes. Eu vou dar uma reproduçãozinha para a gente... Isso que é interessante. Ó. Baixo. Teclado ainda não tenho nada, a tela não está mostrando nada. Nas vozes também não tenho nada. E tenho o beat. Certo? Com o botão Shift aqui, vou dar uma navegada rápida para a gente poder só ouvir alguma... Teclados. Parte de vozes. Baixo. Teclado. Bateria. Então, para quem é criativo, já dá para ver as possibilidades de uso, né? Você pode... só com os faders, ficar brincando com as partes das músicas. Então eu tenho vocais, teclados, baixo, parte rítmica. Isso já é um grande plus. Vocês só vão ter isso nos equipamentos da Native, né? E exclusividade do Traktor. O display. Vamos entender primeiro a parte do display para poder entender como é que é o uso dele. Esse primeiro botão é um botão para eu poder ver os meus decks. Por quê? Com um player só, eu consigo controlar deck A e deck C do Traktor. No meu caso do outro deck, eu tenho B e D. Então eu consigo controlar 4 decks com os meus 2 players. Aí você pode perguntar, mas eu consigo, de repente, ter só um deck e poder controlar todos os 4 decks? Tipo, um controlador controlar todos os 4 decks? Posso controlar. Apertando Shift, Deck, e eu seleciono. Ele está selecionado para o A e C, posso passar para B e D. Então, dessa forma, com um só D2, eu consigo brincar com todos os meus decks do Traktor. Claro que, obviamente, se você puder ter 2, 3, 4, vai te montar muita possibilidade, vai te permitir... e aí, a gente viajando um pouquinho à frente, você pega 4 músicas, todas elas você tem todos os faders abertos, então você pode botar, utilizando a técnica de mixagem harmônica, como exemplo, eu posso botar bateria de uma música, baixo de outra, teclado de outra, vocal de outra. Eu já fiz brincadeiras com 4 músicas que eu ficava 1 hora brincando de bobeira. É muito, muito interessante e bem legal para exercitar a criatividade. Vocês podem ver que quando eu toco nos botões, qualquer um deles, algum menu aparece. Isso é bem interessante porque os botões são sensíveis ao toque, então abre o menu para você não se perder. Então, quando eu aperto esse botão, que são 2 quadradinhos, um preenchido e um vazado, é a opção de visualização da tela. Eu consigo ver só o deck em questão que eu estou selecionado ou ver os dois, um em cima do outro. No caso do meu deck C não tem nada carregado, eu vou carregar alguma coisa no deck C só para a gente visualizar. Como que eu vou carregar alguma coisa no deck C?
eu vou pegar, apertar o botão aqui de baixo, Deck, onde ele está azul, é Deck A. Quando está branco, Deck C. Da mesma forma, se eu tivesse com B e D, a mesma coisa. Eu tenho o azul é sempre o de cima, o primeiro deck, e o branco é sempre o de baixo. Isso falando da questão da tela do Traktor, né? Se a gente estiver trabalhando com 4 decks. Então, aqui no C, pode ver que é bem simples, né? Estou vendo aqui as duas telas. Posso puxar na C. Vou no browser também. Posso carregar um outro arquivo aqui, outra música, e eu consigo visualizar as duas faixas. No caso, a C em evidência, e se eu troco, A em evidência. Ah, eu não quero, eu quero ver meus arquivos cheios na tela. Aperto o botão, eu tenho meus stems aqui, e tenho os stems do arquivo C, do deck C. Os faders. E pode ver que quando eu aperto, toco em algum fader, me abre uma informação na tela. Nesse caso específico, está aparecendo filter. Filter por quê? Isso é uma coisa muito legal também. Você pode acionar filtro independente para cada canal. Puxa, como fazer isso? Dá um play. No caso específico da bateria, filtro. Só filtro na bateria. Quero filtro no baixo. Já é um grande plus, né? Filter. Então, filtros independentes para cada canal dos stems. E eu tenho setas dos dois lados da tela. As setas me permitem navegar pelo submenu. Eu tenho filter e mandada de efeitos. Como que é assim? Como mandada de efeitos? O Traktor ele tem possibilidade de você utilizar 1, 2, 3, 4 efeitos simultâneos ou independentes. Ele tem 4 motores de efeitos, vamos dizer assim, 4 mandadas de efeitos. Então, aqui no caso específico, nesse meu deck, eu estou selecionado o efeito 1 e aqui o efeito 2. Se eu quiser ligar o efeito 1, eu vou ativar ele no botão de seleção de efeitos, aonde eu quero que ele esteja acessível. No caso aqui, eu quero que ele seja controlado por qualquer um dos decks, enfim, qualquer canal que eu quiser utilizar. Vou tocar aqui o meu arquivo de áudio. Eu tenho baixo, teclado. Olha que interessante. Eu tenho filtro aqui, eu tenho um delay inserido no meu efeito. Eu tenho um efeito só no teclado. Se eu desligar o efeito, não tem repetição. Se eu ligo o efeito, eu tenho o efeito. Por que isso aqui é interessante? Eu posso utilizar um eco num arquivo de áudio, uma música, e eu posso ter eco só no teclado e só no vocal. Então eu não tenho eco atrapalhando a parte de graves. Bateria, baixo. Então, eu estou com o efeito ligado. Estava com o efeito aqui ativado. Filtro desligado. Vamos lá. Isso eu acho uma ferramenta bem interessante também. Então, eu tenho botões de ativação, tanto para mandada de efeitos, quanto para filtro. No caso do botão os botões giratórios, no FX Send eu consigo controlar a quantidade de efeito que vai ser aplicado no canal. Então, eu posso tirar desde 0% até 100%. Então, eu tenho uma graduaçãozinha, vou brincar aqui com...
Se eu quiser que fique menos efeito do eco na voz, reduzo aqui o ganho. Então eu tenho total controle sobre quantidade de efeito e que efeito vai ser, que canal vai utilizar o efeito ou não. Isso é bem interessante. Em cima na tela, eu tenho esses botões laterais, na tela do lado esquerdo da tela. O de cima me dá o BPM na tela, qual é o valor que eu estou tocando. Eu posso alterar o BPM, utilizando o mesmo botão do browse. E eu tenho Key. O que é o Key? Key é a nota, chave. Para quem utiliza mixagem harmônica, é uma peça fundamental. Então, o que você pode fazer? E isso é bem legal também do Traktor. Porque a gente tem um sistema bem famoso, utilizado pelo Mixer em Key, que é o sistema Camelot, né, que você utiliza números e letras. Então, a música em 7A combina com 6A, 8A, 7B, e você fica todo naquele... Tem que decorar uma tabelinha. E o Traktor te oferece um padrão que você pode utilizar, que é o de cifragem internacional, que é de uma forma mais musicalmente fácil de conversar com um músico, de poder interagir com, de repente, algum parceiro seu que vai tocar algum instrumento, e você tem uma música, vamos supor, em Dó maior. O CM é Dó maior. Se eu quiser mudar o tom dela, eu posso pegar, seleciono aqui no Key, e vou girando o botão, adicionando semitons, que a gente chama. Então, o que eu posso fazer? Que a minha música, que originalmente é em Dó maior, pode ficar em qualquer tonalidade maior. Então, minha música Dó maior virou Fá maior. Eu botei 5 semitons a mais. Isso é bem interessante quando você trabalha com stems, porque você vai ter... Você muda a afinação. Isso faz muita diferença quando você quer... Poxa, eu estou tocando uma música que está em Fá maior, mas eu gosto tanto do vocal daquela música, daquele teclado específico. Você muda a tonalidade e toca. Então, não te dá nenhuma amarra. Ele te libera para você pensar e criar e executar o que você deseja. Do outro lado, na outra tela, do lado direito, eu também tenho 2 quadradinhos, e esses 2 quadrados servem para zoom da tela. Aí é uma questão de visualização do próprio controlador. Zoom fechado, zoom aberto. Por que isso aqui pode ser útil? Para que é útil, na verdade, né? Quando você quer gravar os seus kill points. Então, você tem 8 possibilidades de hot kills no Traktor. Como é que você pode marcar isso? São os 8 pads, você faz o zoom, escolhe a parte da música, isso quando o arquivo está parado, quando o deck não está tocando, você pode correr aqui com a fita deslizante, botar o arquivo para um lado ou para o outro. Ou você pode fazer também Shift e a fita, para você navegar mais rapidamente. Então, esse meu arquivo especificamente, eu já marquei 8 hotkills. E eles ficam acessíveis direto nos 8 pads. O primeiro dá o primeiro tempo. Deixa eu botar aqui, aumentar. Deixa eu mudar o tom de novo, botar no tom original. Aqui tem uma coisa bem interessante no uso de hotkills, para a questão mais performática ou criativa. Existe o famoso botão chamado Sync, né? Que algumas pessoas não gostam muito, e eu particularmente defendo o uso do Sync quando você vai utilizar a discotecagem dessa forma. Porque o foco, quando você usa o Traktor para uma coisa tão mais musical e mais de composição, eu acho contraprodutivo você ficar fazendo beatmatch e fazendo acerto de batidas. Isso vai te tirar um tempo precioso para você realmente curtir suas mixagens, fazer efeitos, criar coisas novas. O que a gente está falando aqui é uma discotecagem completamente diferente, e a gente tem que ter essa cabeça também. Eu sou um DJ que toca com vinil, utilizo a parte bem de scratches e daquela forma mais old school de discotecagem, beatmatch, de ouvido e tal. Vocês podem ver, eu não estou utilizando fone de ouvido hoje. Porque a ideia aqui é eu não vou utilizar beatmatch, eu não vou perder meu tempo com isso, sendo que eu tenho uma infinidade de recursos que vão me dar uma outra possibilidade, visão
e expansão de técnicas que eu não teria nunca com um toca-disco, seja um vinil, só vinil tradicional, ou mesmo tocando com um software de discotecagem. Aqui eu estou falando de algo muito além. É o DJ começar a pensar, se ele ainda não é um produtor, mas já começar a pensar nessa linha. Então aqui, por exemplo, especificamente, eu tenho 8 hot kills, e para isso, para demonstrar que algumas pessoas se batem muito, a gente chama de se embananar, né? É a utilização de hot kill para criações de frases rítmicas, com uma capela, ou alguma coisa do tipo. E o Traktor tem um sistema que, às vezes, a pessoa acha que é um defeito e não é. É mau uso. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou carregar um outro arquivo. Eu vou fazer isso aqui já nesse outro deck, já vou carregar uma capela. O browser eu posso navegar, no caso aqui eu vou pegar uma outra playlist, vou pegar aqui, uma capela do Eminem. Vamos lá, ó. Desligar os efeitos aqui. Vamos lá. Eu vou tocar a música. E aqui, na capela do Eminem, tá apertado o botão de sync. Por quê? Porque se eu quiser dar um play no início, eu vou pegar e... fazer uma coisa aqui, só uma alteraçãozinha do arquivo. Vamos lá, vou brincar um pouco com os hot kills. Vamos perceber uma coisa, ó. Nada aconteceu, certo? Ficou uma execução meio falhada, meio esquisita. Eu estou apertando o botão aqui meio que mais freneticamente e nada acontece. E na tela aqui no botãozinho de sync, ele fica acendendo o botão vermelho, que tem alguma coisa errada. Por quê? Porque, na verdade, o que ele está fazendo é uma quantização. É uma opção de você nunca dar play errado. Dar aquele botão que você erra o ponto e depois você tem que correr atrás para corrigir a execução. A ideia do Traktor, lembrando, né? A gente não está fazendo bitmatch, está utilizando o sync. É para justamente no momento que você der um play, para que ele não saia do tempo. Mas eu não quero isso, eu não quero que ele me amarre, eu quero criar do meu jeito. Então vou tirar o sync. Então, o que acontece? Eu desabilito o sync para poder brincar à vontade, sem nenhuma amarra de tempo. E se eu quiser ser preciso, eu ligo o sync e dou o play. Isso aqui é uma coisa que eu vi muitas pessoas xingando as ferramentas sem saber desse uso. Então, a gente tem que, antes de xingar as coisas, a gente tem que conhecer melhor, né? Então, a ideia é justamente mostrar isso para que você, quando for utilizar os seus hot kills de uma forma criativa, não se bata dessa forma. Como os hot kills ficam todos disponíveis para a gente, é bem interessante o uso, porque se você estiver utilizando sync, os dois arquivos sincronizados, eu posso utilizar de vários recursos interessantes. Eu vou carregar uma outra capela aqui. Vamos lá. Aqui é a capelinha de Show Me Love. Eu vou botar um outro arquivo aqui de áudio, tá? Vamos botar aqui. Algo interessante aqui. Aqui. Vamos lá. Play. Lembrando que stems. Sol baixo.
Já dá uma outra possibilidade, né? Eu pego uma capela, consigo utilizar os hotkeys, consigo tocar meus arquivos, dou um play, só a capela. Eu tenho aqui os meus hotkeys marcados. Tirei a capela desse lado, para não poluir com a capela de lá. Posso utilizar o filtro, por exemplo, aqui. Posso ligar o efeito só nesse local. Dá pra fazer muita coisa. Botando o beat. E posso botar o baixo junto, cara. Então já dá para ver a possibilidade. Você pega uma capela, pega os stems, você tem 4 canais separados, você pode fazer muita coisa. Outra coisa interessante também no uso do D2, tá? A gente tem a parte de hotkeys, loops, freeze e a parte de controle de remix decks. Hotkey, já falei para vocês, são as partes de atalhos, né? A gente marca alguns pontos na música para ter um acesso rápido. O loop ele acende de 2 cores aqui o pad, porque são 2 funções diferentes. Se a gente olhar na tela, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho a possibilidade de controlar no próprio joguezinho aqui o tamanho do loop que eu quero utilizar. Isso é uma coisa que você faz no software também, no Traktor. Na verdade, tudo que eu estou fazendo aqui já era o que muitas pessoas já faziam no software. O grande lance é que você tem isso no controle na sua mão, com os knobs físicos, e uma tela auxiliadora. Pode ver que eu olhei pouquíssimas vezes para o computador. Esqueci o computador. E, voltando naquela história das cabines pequenas, muitas vezes você bota o notebook embaixo, escondido, e toca a ficha. Aqui, vou voltar para um hotkey inicial na música. Vou pegar um pontinho mais legal aqui. Vou dar um play. Por exemplo aqui, tá? Se eu quisesse fazer um looping de 8 tempos, eu giro, 16 tempos, 8. Então tá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E faz o looping. Aperto de novo, desabilito o looping. Se eu quiser marcar um looping de 32 tempos. Então, 3, 7, 8. 1, 2, 3. Aí ele vai contando 32 tempos, no final ele vai fazer o loop de efeito. Até eu querer encurtar. E o mais legal que eu acho, quando a gente utiliza no loop, botão de loop especificamente de loop, a gente tem esses botões de atalho direto. Então aqui eu faço um loop de 1/8 de tempo, um loop de 1/4 de tempo, um loop de meio tempo, um loop de 1 tempo. Isso aqui no software é gerenciável, você consegue mudar o tamanho desses botões, o quanto de looping que você quer trabalhar. Por exemplo, eu não gostaria de fazer looping de 1 tempo, eu gostaria de um looping um pouco maior. Você consegue gerenciar lá no software, você vai achar numa parte de gerenciamento. Vamos pegar aqui. Parte aqui de mixer.
uma coisa. Aqui, caramba, D2. Eu tenho na tela aqui a parte de controle do D2, Loop Mode Sizes. Então, eu tenho o primeiro pad está em 1/8, eu posso mudar isso. Posso deixar ele para 1/4, sei lá, o que eu quiser. Eu posso deixar o último 8. Esse aqui eu posso deixar 1 bit, por exemplo. E quando eu for trabalhar, já mudou a função. Ficou de 8 tempos. Então é bem prático isso, é completamente gerenciável, você consegue modificar isso. E é uma opção bem interessante para uso, para personalizar o seu uso, né, do software. Os botões de baixo. Os botões de baixo são o famoso beat jump, para você avançar a track em passos menores ou passos maiores. Como que são esses passos maiores e menores? Também, de novo, lá na tela de ajustes. A gente vem vendo aqui embaixo, no Track Control 2, D2, beat jump. O tamanho do looping, que no caso está sendo 8, que eu tinha selecionado, ou menos uma batida, mais uma batida, e avanço de 8 tempos. Então, avanço de 8 tempos, retrocesso de 8 tempos, retrocesso de 1 bit, avanço de 1 bit. O que eu acho mais interessante nisso aqui, especificamente, é que, por exemplo, na execução da música, tá? Vou tocar a música direto com a capela. Tirar a capela para não atrapalhar muito a criação. Por exemplo, se eu quiser fazer aqui, avançar a música. Vamos avançar. Quer dizer, eu avancei os beats, a música tocando, eu fui avançando, ela não saiu do tempo, ela não se atravessou, ficou sempre de uma forma musical. Eu fiz uma coisa completamente diferente do que a gente utilizaria um player, tanto um CD player quanto um toca-disco, ou um software, o próprio software com timecode. Mas aí, isso pode melhorar bastante. Por quê? Se eu pegar aqui agora, baixar um pouquinho o volume. Se eu for brincar agora com looping, no momento que eu apertar alguma função do looping, tipo um looping de 8 tempos, a música vai travar naquele ponto. Ela vai ficar ali, 8 tempos. E aí a capela está continuando a tocar. Eu estou falando sobre o que está acontecendo aqui no momento. Então a capela está rodando e a música está rodando junto. Se eu travar o looping aqui, o looping vai ficar estacionado e a capela vai continuar. Então eu vou perder, de repente, um ponto da música que pode interagir de uma forma mais interessante com a minha capela. E aí tem a grande sacada do Traktor, que é o fluxo. O fluxo, se a gente pensar em fluxo, a música continua tocando. Então qualquer coisa que eu for alterar, que no caso alteraria a repetição da música, travaria a reprodução da música, a música vai continuar tocando, como aqui, por exemplo. Segurei um roll, né? E a música está lá na frente. Quer dizer, eu não interrompi a execução da música. A música continuou tocando, só que eu... nada sai de tempo. Então o fluxo é muito interessante para essas coisas. Se eu pegar, por exemplo, um hot kill, aqui é bem interessante também. Eu posso deixar... Vou fazer até a brincadeira contrária agora. Eu vou usar a capela. Vou manter aqui a música tocando. Vou usar o fluxo na capela. Hot kill. O meu hot kill tem vários pontos diferentes da capela. Mas o que eu quero é que a capela continue tocando. E eu vou interagir com ela.
já é uma possibilidade bem interessante. Ativando o fluxo, a música continua, você interage com seus hotkeys, com seus loops, e a música não vai parar, ela não vai estacionar num ponto, e você vai perder possibilidades de criação. Outra coisa que é bem interessante também no uso do controlador é o freeze. O que é o freeze? O freeze é um congelamento. Congelar o quê? Botar a música do início. Vou pegar um outro aqui mais cheio aqui. Esse aqui, por exemplo. Aqui, esse. Se a gente prestar atenção na tela, o que vai acontecer quando eu aperto o freeze? Eu aperto o freeze, ele me mostra na tela alguns segmentos de áudio. O que ele faz? Ele pega, a partir daquele momento que eu tinha marcado o áudio, ele me divide o áudio em 8 partes iguais. Então, eu tenho como se eu tivesse a música dividida em pedaços para eu tocar nos pads. Se eu tocar com o sync, vai estar... Eu tenho os tempos da música certinho. Então, se eu quiser tocar aqui... Lembrando que eu não estou com o sync ativado, então ele não me deixa errar nada aqui. Ele vai ficar sempre tum, 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 ele fica sempre no beat. Se eu tirar o sync, se a gente pensar além, numa capela, eu tenho todas as partes da capela divididinha, aquela parte que eu selecionei. Essa linguagem é muito típica de quem utiliza a MPC no funk. A galera do funk utiliza bastante isso. Por que não utilizar o D2? Sair um pouco daquela ferramenta, né, padrão. Até porque, se você for pensar, comprar uma MPC, o valor é meio alto e ela te engessa num certo tipo de execução. Uma D2 vai te permitir discotecagem, vai te permitir fazer essas brincadeiras com samples e dar uma expansão bem legal de possibilidades. A parte do Remix Decks. Eu vou carregar um kit padrão que vem com o software para vocês visualizarem qual que é o uso do Remix Decks. E é onde eu explico e eu justifico de por que a gente tem que utilizar isso com o sync ativado. Eu vou pegar aqui o meu browser. Vou pegar aqui um demo Remix Sets. Vou pegar aqui esse tutorialzinho. Vamos lá. O que são os Remix Decks? Vão funcionar exatamente da mesma lógica do que os stems. Eu tenho 4 canais. Só que agora eu tenho meus pads espelhados na tela. Eu tenho todos os meus samples, loopings, ferramentas que eu posso utilizar para produção. Aí, esse botão superior que fica ao lado da telinha, e os dois do meio, os 2 quadradinhos, vamos justificar um uso de navegação. Eu vou correr páginas. Olhando na tela, a página vai descendo. Então, eu consigo visualizar a mesma coisa que está lá na tela do software, eu consigo visualizar aqui na tela expandido e mais em foco. Então, não me perco tanto. Claro que, obviamente, seria interessante para cada pessoa criar esses pads, você consegue botar uma cor que você deseja. Então, aqui é um kit padrão que a Native proporciona para a gente, mas você pode montar os seus loopingzinhos de 4 tempos, 8 tempos, enfim. Todos eles vão ficar sincronizados na batida. E você pode botar, por exemplo, meus loops de batida sempre com amarelo, meus loops do baixo sempre verde, uns loops de guitarra que eu conseguir, posso botar vermelho. Então, você consegue se achar melhor e se divertir também de uma forma mais interessante. Como é que funciona isso? Vou ativar o sync, dar um play. Vou desligar meu efeitinho aqui.
botar outro kit. Botar outra parte de bateria. Ele mostra na tela a execução. 5, 6, 7, 8. E pode ver que nada saiu de sincronia. Tá tudo perfeito, tudo sincronizado. Meu trabalho foi só disparar no momento que eu queria que executasse. Posso controlar os volumes? Posso tirar a batida aqui? Posso. Posso misturar isso aqui com uma música? Posso. Posso misturar com a minha capela? Posso também. Vou voltar para minha capela lá no início. Acho que o inicial. Posso mudar a parte de execução? Posso mudar. Vamos lá. Vamos mudar. Vamos ver o que o meu pacote me oferece. Um kick mais forte. Vamos lá. Já mudei uma cena completa, né? Aqui está subindo, vindo de um break para talvez para um drop forte. Pode ser. 1, 5, 6, 7, 8. Quer dizer, eu estou tocando pedaços de músicas, pedaços, fragmentos musicais, todos sincronizados, e eu posso interagir completamente. Quer dizer, uma capela, eu estava tocando com uma música, a capela misturando com os remix decks. Aí, mais uma vai pro lado. Tirar uma parte de bateria. Pego minha capela, tiro o sync. Lembrando que está no fluxo. Quer dizer, a possibilidade é praticamente infinita, o limite é a nossa criatividade. Então aqui a gente tem uma operação bem interessante. Quando a parte de efeitos, se eu quiser selecionar efeitos, aperto a parte de botão de Effect Select, escolho qual efeito que eu quero utilizar. Quando eu escolho o efeito que eu quero utilizar, eu tenho os botões de operação. No caso do delay, eu tenho a parte de quanto por cento de delay vai trabalhar, filtragem do delay, feedback, que é a quantidade de repetição sucessiva, o tempo do delay. Quer dizer, tudo que eu tenho de opções dentro do Traktor, eu tenho na minha mão aqui direto para trabalhar. Então, realmente, qual que é a grande sacada de utilizar o D2 e por que eu acho interessante a gente adicionar uma unidade, 2, 4, se você quiser, no seu setup? Utilizando o Traktor, que é uma ferramenta super estabelecida. Todo mundo sabe que é um software bem conceituado, tem estabilidade, bastante recurso. Com uma ferramenta de hardware que te oferece, na ponta dos dedos, uma opção de controle bem ampla, controlar efeitos, controlar loops, controlar
hot cues, os stems, e pensar principalmente nos stems, como possibilidade de expansão da nossa criatividade, a gente realmente consegue levar a nossa discotecagem para um outro lado, um outro nível, às vezes, depende muito de como a gente está atualmente, tecnicamente falando, porque ele te oferece tantos recursos que realmente a limitação está na tua cabeça. Então, você utiliza toda a parte de controle do Traktor num display visualmente aqui bem interessante. Ele tem controle de brilho também, você consegue controlar brilho, tudo. Em condição de luminosidade muito forte, você consegue aumentar o brilho da tela para poder visualizar bem. Quem trabalha com alguns players sabe que é bem complicado durante o dia trabalhar e visualizar as informações de tela. No D2 não tem esse problema. Enfim, é uma ferramenta moderna, nova, né, para pessoas que têm uma cabeça nova, com uma percepção de discotecagem mais avançada. O futuro já chegou. A gente tem que pensar que, se existem ferramentas novas, a gente tem que aprender, pelo menos, ver, tentar experimentar, utilizar, e não ficar só preso ao que a gente sempre utilizou. Se a gente ficar sempre preso ao que a gente sempre utilizou, de repente, alguns caminhos novos, algumas possibilidades vão se fechar e a gente não vai conseguir, de repente, ir para um próximo nível. Eu espero que vocês aproveitem bastante o uso do D2. Se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato com a galera da IMEC Florianópolis, Curitiba, Joinville, Balneário, Porto Alegre, Campinas, Maringá. Todo mundo está à disposição de vocês. Qualquer coisa, também gostaria de agradecer, agradecer a Mac Audio DJ, que forneceu o equipamento para a gente, que é uma distribuidora oficial da Native no Brasil. Podem entrar em contato também com a própria Mac Audio. Vocês podem pegar o meu contato também, tem pelo Facebook, pelo Instagram. Vocês podem entrar em contato que eu posso tirar dúvida para vocês. Em breve teremos alguns vídeos tutoriais bem focados em detalhes do D2, um pouco mais aprofundados. Eu tentei mostrar de uma forma mais sucinta, mais econômica os recursos, para a gente não se estender muito tempo. E espero que vocês aproveitem e lembrem que a grande sacada é abrir a mente, utilizar a ferramenta moderna, discotecagem moderna, com novos conhecimentos, mais aprendizado, a gente consegue levar a discotecagem para um nível mais interessante e fazer a galera dançar, que é o que interessa, Valeu, um abraço, até a próxima. Valeu.